E o Alan Gani continua com a gente por aqui para seguirmos falando de economia. Afinal de contas, mais anúncios importantes no setor. O governo deve divulgar um pacote de medidas para melhorar o mercado de crédito e também fará a divulgação do novo marco das parcerias público-privadas, as chamadas PPPs, para estimular os negócios das empresas com estados e municípios. Alan, então, a gente queria ouvir sua opinião sobre essas duas novas providências. Qual a expectativa e o que deve ser destacado nesse projeto? Olha, eu vi de uma maneira bastante positiva, Adriana, porque é uma tentativa de estimular o crédito e, portanto, estimular os investimentos com reformas microeconômicas, que a gente chama, né? Então, uma delas, por exemplo, é a facilidade de emissão de debêntures, que são títulos de dívida de empresas. Ao invés da empresa captar recursos juntamente com o banco, ela capta dinheiro com a gente, né, com a sociedade. Então, esse processo fica mais fácil. A gente empresta dinheiro para a empresa. Também debêntures incentivadas, né, com isenção de imposto de renda para áreas como saúde, educação, parques. Isso também tende a atrair os investidores por conta do incentivo fiscal, compartilhamento de dados fiscais juntamente aos bancos para facilitar os empréstimos, proteção aos minoritários. Isso ficou muito evidente no caso das Americanas, onde os minoritários ficaram bastante prejudicados. Então, eu vi de uma forma bastante positiva. Agora, o grande desafio, Adriana, é viabilizar isso, quer dizer, implementar essas medidas. Diogo, melhor crédito é sempre bom, claro que depende de a qual custo e também incentivo a empresas, a negócios. Também a Alan Gani à sua disposição. Alan, eu gostaria de pedir a sua avaliação sobre as falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em que ele diz que a luta contra a inflação está longe de ter sido superada. E eu gostaria de saber o seguinte: será que ele está sinalizando não só que as taxas de juros devem permanecer como estão, como ainda podem vir a subir ainda mais? Legal, Schelp. Realmente foi uma fala aí bastante pessimista, né? Mas ele tem uma certa razão. E por que eu digo isso, Schelp? Primeiro, porque a inflação continua persistentemente alta no mundo inteiro. Ontem saíram dados da inflação da União Europeia, vieram acima do esperado, e hoje, nesse mundo globalizado, a gente acaba importando a inflação. Por outro lado, há ainda um processo de desancoragem das expectativas inflacionárias no Brasil. Se a gente pegar o relatório Focus, por exemplo, a projeção de mercado ela vem aumentando semana a semana. Quer dizer, todo mundo acreditando que vai ter mais inflação. O que acontece? Todo mundo vai lá, se antecipa e já reajusta os preços, alimentando esse processo inflacionário. Então, por conta disso, a despeito, né, até dos elogios que ele fez ao arcabouço fiscal, ainda temos este risco inflacionário. Eu não acho que ele vai aumentar a taxa de juros, né, dado o cenário do jeito que ele está, se ele não piorar, é claro. Mas eu vejo que essa redução da taxa Selic, da taxa de juros, ela vai ocorrer somente no segundo semestre e será uma redução lenta, ela não será muito rápida, justamente por conta destes riscos que eu levantei aqui. Kobayashi? Alan Gani, muito bom dia, é um prazer falar contigo. Alan, na sua avaliação, quanto o acesso ao crédito pode impactar na inflação, já que estamos falando de inflação? Porque acesso ao crédito vai fazer com que haja mais consumo e, havendo mais consumo, mais procura, enfim. Como isso pode impactar na inflação? Bom dia, Kobayashi, um bom ponto que você levantou. Então, essas medidas, elas, de um lado, são muito boas para a atividade econômica, mas, por outro, pode pegar lá na inflação. Por isso que é essencial que, juntamente com essas medidas, facilitando o crédito de uma maneira sustentável, o governo faça a sua parte também. E aí a gente bate de novo na tecla, né, no corte de gastos públicos, né, no corte das despesas do governo. Então, com isso, eu consigo contrabalançar este efeito positivo do crédito na atividade econômica, que, claro, traz uma pressão de demanda, mas, por outro
outro lado, o governo também tirando o pé do acelerador nos gastos públicos, eu também tenho um freio aí, né? E esses efeitos, eles se contrabalanceiam. Então, o que o governo precisa fazer é austeridade fiscal. Alan, só para fechar, como se incentiva a liberar crédito e também tomar crédito se os juros estão altos no Brasil? Alguém paga a conta, não é? Com certeza, né? Então, para que o banco, né, ele libere este crédito, e a taxa de juros ela está elevada por duas razões. Não é porque o banqueiro ele tem mau coração. Significa que essa relação risco-retorno ela está aí desbalanceada. O que isso significa na prática? Significa que tem mais inflação, então preciso cobrar uma taxa de juros mais alta para ganhar ali da inflação, e o risco também está mais elevado. Então, como é que você mexe nessas variáveis? O Banco Central está fazendo o trabalho dele, controlando a inflação, então isso tende a reduzir a taxa Selic e reduzir todas as demais taxas de crédito na economia. E, por outro lado, diminuir o risco para o banco. Então, oferecer garantias, por exemplo, compartilhar informações, né, de receita, informações fiscais, facilitar esse processo do tomador de crédito juntamente com o banco, para o banco ter uma maior transparência nas informações, entender que aquele é um bom pagador. Então, com isso, diminuindo o risco, diminuindo a inflação, a gente consegue fomentar o crédito. Não adianta tentar fomentar o crédito na caneta. Isso nunca deu certo, mas atacando as variáveis estruturais que fazem com que a taxa de juros permaneça aí elevada no país. Esses temas todos a gente segue acompanhando, é claro. Boa quinta-feira, Alan Gani, e a Economia no Jornal da Manhã.